Como morreu Tomé? Onde o evangelho florescia sob sua incansável pregação, o confronto final se ergueu. Não foram meras dúvidas, mas a fúria dos que resistiam à luz que se manifestou contra ti. As lanças que perfuraram teu corpo martirizado ecoaram as feridas de teu mestre. Naquele derradeiro suspiro, você selou com teu próprio sangue a verdade inabalável que vivia em teu coração. Tua morte não foi derrota, mas o testemunho supremo, a semente plantada em solo fértil, inspirando a fé de gerações que, sem ver, seguem crendo. Se você foi tocado por esta reflexão, deixe seu like e inscreva-se para mais mensagens de fé. Você, Tomé, havia plantado sementes em solo estrangeiro, onde o panteão de deuses e os rituais ancestrais resistiam com força inusitada. Tua voz, outrora hesitante diante da visão do túmulo vazio, ecoava agora com a autoridade de quem viu o Cristo ressuscitado, tocou suas feridas e reconheceu a divindade em sua plenitude. Mas a luz que você trazia não era apenas uma nova doutrina, era um desafio direto às sombras milenares enraizadas nas tradições, aos poderes que governavam corações e mentes em terras tão distantes, onde os ídolos de pedra e madeira detinham um domínio cultural e espiritual quase absoluto. A oposição que você enfrentou não era uma mera discordância teológica ou um debate filosófico. Era a fúria dos que viam seus altares profanados, seus costumes ancestrais ameaçados, a própria estrutura de sua sociedade abalada pela simplicidade radical do amor de Jesus e pela exigência de um único Deus verdadeiro. Era o choque avassalador entre a glória terrena, manifestada em templos suntuosos e rituais complexos, e a glória divina que você anunciava, revelada em um carpinteiro crucificado e ressuscitado. Não bastava apenas silenciar tua voz. Para os líderes daquele tempo, era imperativo erradicar a memória daquele que ousava proclamar um único Senhor e Salvador, desfazendo o tecido de suas crenças estabelecidas. As tramas se adensavam, urdidas por sacerdotes e governantes que preferiam a escuridão da ignorância à luz da revelação. A conveniência de seus ídolos, a verdade libertadora que você, Tomé, tão corajosamente apresentava. E você, o mesmo que outrora exigiu a prova palpável, que duvidou antes de crer, agora se via no cerne de uma convicção inabalável, forjada no fogo da experiência divina. Tua fé, moldada na dúvida e cimentada na certeza do toque, era o escudo que protegia tua alma, mesmo enquanto teu corpo se tornava alvo da mais cruel perseguição. A resistência escalou, transformando-se em um testemunho brutal da intransigência humana frente à revelação divina, mas também da resiliência de um coração que se rendeu por completo ao amor de Cristo. A decisão de permanecer firme, de não negociar a verdade, de não negar o nome de Cristo, custou-te a própria vida. Naquele dia fatídico, em que o clamor ensurdecedor da multidão se misturava ao brado impiedoso dos opressores, você se entregou. Não como um derrotado que sucumbe ao medo, mas como um vitorioso, um mártir da fé, que sabia em quem havia crido. As lanças que te atravessaram não apenas feriram a carne mortal, elas inscreveram no solo da Índia um testemunho indelével, uma marca eterna da fidelidade. Cada ferida em teu corpo era um elo visível com a paixão do Mestre. Cada gota de sangue derramado, uma semente de evangelho que germinaria em muitas almas. Não era um fim trágico como o mundo poderia ver, mas a coroação gloriosa de uma vida inteira dedicada à verdade que um dia você precisou ver para finalmente crer e que depois proclamou sem reservas. Naquele sacrifício supremo, você, Tomé, provou que a fé que havia florescido em teu coração não era uma emoção passageira, mas uma convicção eterna e inabalável. Tua morte não silenciou o Evangelho. Ao contrário, reverberou por vales e montanhas, fortaleceu os primeiros cristãos daquela terra longínqua e plantou raízes tão profundas que resistiriam ao tempo, às perseguições e às intempéries da história. A imagem do apóstolo que outrora duvidou, mas que entregou sua vida por inteiro, tornou-se um farol resplandecente para todos nós que, em nossos próprios caminhos de fé, enfrentamos nossas incertezas, nossas próprias provas e somos chamados à mais alta fidelidade.
Seu sangue, derramado no Oriente, regou o solo da Igreja Universal, fertilizando a convicção de que não há preço alto demais a ser pago por aquele amor que nos foi demonstrado na cruz. Ó Tomé, teu exemplo nos convoca a uma reflexão profunda sobre o custo e a glória do discipulado. Quantas vezes em nossa própria jornada as sombras da incerteza e da descrença ainda pairam, tentando abalar a fé que nos foi concedida pela graça? Tua vida nos ensina que a dúvida, quando não se torna um refúgio estéril, mas um impulso para a busca sincera e honesta, pode se transformar no alicerce inquebrantável de uma convicção. Que o ato derradeiro de tua vida, a entrega total de si, nos inspire a viver com a mesma coragem e integridade, a testemunhar a verdade de Cristo em meio ao mundo que muitas vezes a rejeita, a distorce ou a ignora, e a estar dispostos a pagar o preço do verdadeiro discipulado, não importam as circunstâncias. Que o Senhor, que se revelou a ti em sua glória ressuscitada e em suas chagas abertas, nos conceda a graça de uma fé que não apenas vê as evidências, mas que se entrega por completo em amor e obediência. Que possamos, como você, Tomé, proclamar Senhor meu e Deus meu, não apenas com os lábios em momentos de fervor, mas com cada fibra do nosso ser, com cada escolha que fazemos, com cada renúncia que abraçamos. Que a lembrança de tua paixão, de teu testemunho final, nos fortaleça para enfrentar as adversidades e as perseguições da vida, sabendo que a vida verdadeira é aquela que se doa, que se consagra inteiramente ao Eterno, aquele que nos amou primeiro e nos deu a vida. Contemplamos tua jornada, Tomé, e percebemos que o caminho da fé é muitas vezes marcado por sacrifícios, por escolhas difíceis que nos confrontam com a própria essência de nossa crença mais íntima. Você nos mostra com a própria vida que a verdade do Evangelho não é uma mera teoria a ser debatida em círculos intelectuais, mas uma realidade viva a ser vivida em sua plenitude, custe o que custa. Teu martírio não foi um ponto final na história, mas um grito silencioso que ressoa através dos séculos, chamando-nos à autenticidade da fé, à coragem inabalável de testemunhar a todo custo e à entrega total ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos redimiu por seu sacrifício. Sua partida terrena foi, na verdade, uma chegada gloriosa, a entrada triunfal na presença daquele a quem você serviu com tanto fervor e dedicação, até o último fôlego. Uma promessa divina cumprida, um destino selado pelo amor mais puro e sacrificial. Você não apenas levou a luz aos confins da terra, você se tornou em si mesmo a própria luz, refletindo o brilho inconfundível de Cristo até o derradeiro suspiro de sua vida mortal. E assim, a história do discípulo que duvidou, mas que se tornou o apóstolo intrépido e fiel, permanece viva e vibrante, um eterno convite à fé sem reservas, à coragem que não teme a morte e ao amor que verdadeiramente vence tudo. A sua mensagem perdura, gravada não em pedras, mas nos corações daqueles que, sem vê-lo fisicamente, continuam a crer e a proclamar com ousadia: Jesus é o Senhor, hoje e para sempre. Se a chama da fé arde em seu coração e a história de Tomé ressoa em sua alma, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e reflexão espiritual. Ah, Tomé! A tua jornada não se encerrou no derradeiro suspiro em terras distantes, mas se perpetuou como um eco eterno na sinfonia da fé. Naquele momento final, não havia mais espaço para a hesitação que outrora te marcou, para a incerteza que clamava por um toque tangível. Tua alma, purificada pelo fogo da perseguição e pela unção do Espírito, estava em perfeita sintonia com a vontade do Pai, pronta para o encontro que transcende o tempo e o espaço. Não foram apenas as lanças que te feriram, foi o amor que te impulsionou a um sacrifício completo, uma oferta viva e santa, a própria materialização daquele evangelho que outrora parecia distante demais para ser real.
Contemplamos com reverência o desfecho de tua peregrinação e nele discernimos uma verdade profunda. A vida entregue por Cristo jamais é uma perda, mas uma semente plantada em solo fértil, destinada a gerar frutos abundantes por eras. Tua morte, Tomé, não foi um ponto final na história de um homem, mas um capítulo glorioso na narrativa da redenção, um selo inquebrável da fidelidade divina e humana. Ela se ergue como um monumento invisível, mas potente, testemunhando a todos nós que a verdadeira vitória não reside em evitar o sofrimento, mas em abraçá-lo por amor àquele que nos amou primeiro e até o fim. Tua partida terrena se transformou em um convite perpétuo àqueles que ainda duvidam, àqueles que ainda buscam provas, a olhar para além do visível e a encontrar a plenitude da verdade no sacrifício do Cordeiro e na coragem de seus seguidores. Em tua entrega final, Tomé, revelaste que a fé madura é aquela que não teme a escuridão, que não recua diante da ameaça, pois a luz de Cristo já se fez morada em seu interior. Aquele que uma vez exigiu ver as chagas, tornou-se ele próprio uma chaga viva, um sinal do amor sacrificial, uma ponte entre o céu e a terra. Teu martírio não foi um evento isolado, mas parte integrante do plano eterno, um elo na corrente ininterrupta de testemunhas que ao longo dos séculos deram suas vidas para que a chama do Evangelho jamais se apagasse. Tua coragem ressoa nas catacumbas dos primeiros cristãos, nas vozes dos reformadores e na perseverança dos missionários de hoje, que continuam a levar a mensagem de salvação a povos e nações que ainda não a conhecem. Meditamos sobre o profundo significado de tua oblação, Tomé, e somos impelidos a questionar a profundidade de nossa própria fé. Estaríamos dispostos a entregar tudo como tu entregaste, em nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Tua vida e tua morte são um sermão silencioso, mas estrondoso, que nos exorta à radicalidade do discipulado, à não conformidade com os valores passageiros deste mundo e à completa rendição à soberania de Cristo. É um lembrete vívido de que a cruz, para o cristão, não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o portal para a vida eterna, a chave para a verdadeira liberdade e o emblema da vitória sobre a morte. Ó apóstolo fiel, tua memória nos desafia a transcender as barreiras da incredulidade e a abraçar uma fé que se manifesta não apenas em palavras, mas em atos de amor e devoção. Que possamos aprender contigo que a experiência mais transformadora não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las com a certeza de que o Mestre jamais nos abandona. Que a história de tua vida, culminada em tão sublime sacrifício, nos inspire a buscar uma intimidade cada vez maior com o Cristo ressuscitado, a ponto de nossos próprios corações arderem com o mesmo zelo que te levou aos confins da terra e te sustentou no momento de tua gloriosa partida. Tu foste, Tomé, o exemplo vivo de que a graça divina é capaz de transformar o coração mais cético em um arauto destemido da verdade. Aquele que tocou as feridas do Mestre tornou-se ele próprio um portador de suas próprias feridas, um testemunho visível do poder da redenção. E assim, a tua herança se estende não como uma mera lenda distante, mas como uma verdade pulsante que continua a moldar a fé de milhões, a convocar a Igreja a uma vida de entrega e serviço e a proclamar que o Evangelho de Jesus Cristo é digno de todo o nosso ser, de toda a nossa paixão e de todo o nosso sacrifício. A tua voz, silenciada pela violência, ressoa ainda mais forte nos anais da fé, anunciando que Senhor meu e Deus meu é a confissão de um coração que se rendeu por completo ao amor incondicional. Que este legado de fé inabalável e sacrifício supremo continue a nos guiar e a nos inspirar, impulsionando-nos a viver cada dia com a mesma convicção e coragem, sempre prontos a dar testemunho da esperança que há em nós. No próximo encontro, mergulharemos mais fundo nas implicações dessa fé que move montanhas e transforma vidas.
Tuas últimas horas, Tomé, não foram um fim melancólico, mas a apoteose de uma vida que ousou duvidar e, ao fazê-lo, encontrou uma fé inquebrantável. Naquele solo indiano, longe da Galiléia e do cenáculo, a realidade do teu martírio se desenhava com a clareza de um destino aceito. As lanças, instrumentos de crueldade humana, tornaram-se para ti, paradoxalmente, as chaves de uma libertação gloriosa. Não eram apenas armas, eram o convite final para que teu corpo, outrora hesitante em tocar as chagas do Mestre, se tornasse ele mesmo uma chaga, uma porta aberta para a verdade que pregaste. Contemplamos não o horror da dor, mas a majestade de uma alma que, através da provação mais severa, encontrou a plenitude de sua vocação. A mão que outrora estendeu-se para sentir a ferida na lateral do Salvador, agora repousava inerte, perfurada, um elo visível na corrente do sacrifício divino. Ó Tomé, que mistério insondável se desdobrou naquele ato final! O sangue que de ti jorrou não foi em vão. Ele se misturou ao solo como um bálsamo sagrado, irrigando a semente do Evangelho que tu plantaste em terras tão distantes. Cada gota, um testemunho silencioso da verdade que o Mestre proclamou. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Tua morte não foi uma derrota, foi a mais eloquente das pregações, o sermão definitivo que selou a autenticidade de tua mensagem para aqueles que te viram partir. Imagina a cena, Tomé, os olhos dos teus convertidos, repletos de temor e admiração, testemunhando a tua entrega. Eles viram em ti não um homem desesperado, mas um farol de convicção, alguém que valorizava a vida eterna acima da efemeridade da existência terrena. Tua partida, longe de amedrontá-los, acendeu neles uma chama de coragem indomável. Tua imolação não diminuiu a fé daquela comunidade nascente, pelo contrário, forjou-a no fogo da perseguição, tornando-a resiliente e inabalável. O sangue dos mártires é, de fato, a semente da Igreja, e em teu caso, essa verdade se manifestou de forma tão palpável que a fé indiana, que hoje ainda reverencia teu nome, brotou vigorosa daquele solo regado com teu sacrifício. Consideramos, Tomé, como o paradoxo de tua morte ecoa o de teu mestre. O crucificado, que parecia vencido, revelou-se vitorioso sobre a morte. E tu, o apóstolo perfurado, não foste silenciado, mas eternizado. Tua voz, calada no plano terreno, ressoa ainda mais forte nos anais da fé, chamando a cada um de nós a uma entrega sem reservas. É na tua coragem diante da lâmina que compreendemos a verdadeira dimensão da fé que abraçaste, uma fé que não apenas crê, mas que age, que não apenas confessa, mas que testemunha até o último suspiro. A tua vida, do cético ao mártir, é a prova cabal de que a graça divina é capaz de transfigurar a dúvida em um zelo ardente, o questionamento em uma convicção inabalável. A tua figura se eleva então não como a de um homem que pereceu, mas como a de um gigante da fé que se ergueu vitorioso sobre a morte. Tua história não é apenas um registro de eventos passados, mas um convite perene à introspecção. Qual é o preço da nossa própria fé? Estaríamos dispostos a defender a verdade com a mesma bravura, com a mesma abnegação que demonstraste? Tu, Tomé, nos lembras que o discipulado não é um caminho de conforto, mas de compromisso, não de conveniência, mas de consagração. É a renúncia do eu para a exaltação do Cristo, um eco daquele clamor que um dia proferiste, Senhor meu e Deus meu, uma confissão que se tornou não apenas palavras, mas a essência de tua própria existência e de teu sacrifício supremo. A memória de teu martírio, Tomé, nos chama a uma reflexão profunda sobre o verdadeiro valor da vida e da eternidade. Aqueles que te condenaram e te feriram talvez tenham pensado que estavam extinguindo uma chama, mas na verdade estavam atiçando um incêndio que se espalharia por séculos. A tua morte não foi um fim, mas um catalisador, um portal através do qual a verdade do Evangelho penetrou ainda mais profundamente nos corações daqueles que a ouviam e a viam manifestada em tua própria carne. Em tua fraqueza humana, revelaste a força sobrenatural de Deus. Em tua dor, a paz que transcende todo entendimento.
Que tua memória, ó apóstolo Tomé, continue a ser um farol para os que buscam a verdade em meio às incertezas do mundo. Que a coragem que te impulsionou a enfrentar a morte por amor a Cristo nos inspire a viver com intrepidez, a proclamar o Evangelho sem temor e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das maiores adversidades. Que a tua entrega nos ensine que o maior testemunho de nossa crença reside na disposição de darmos tudo, exatamente como tu o fizeste, por aquele que nos amou primeiro e que entregou sua própria vida por nós. Que possamos, como tu, chegar ao ponto de dizer, não apenas com os lábios, mas com a totalidade de nosso ser, Senhor meu e Deus meu, e viver essa confissão até o último de nossos dias. Se este tributo à fé e ao sacrifício de Tomé tocou o seu coração, considere curtir e se inscrever para mais reflexões profundas sobre as jornadas de fé que moldaram nossa história.